E a gente começa a falar agora, aqui no NT Sul, sobre o bicentenário de Cachoeira do Sul. O ano de 2020 vai ser de muitas celebrações aqui no município e no NT Sul nós vamos tratar daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo, dos problemas que foram desenvolvidos ao longo de 200 anos, sobre aquilo que funcionou, como a cidade evoluiu. E algo que chamou a atenção nesse fim de semana foi um artigo publicado pelo Jornal do Povo, cujo título foi A Ferrugem de Cachoeira do Sul. Esse artigo foi escrito pelo Guilherme Cavaleiro Teixeira, ele é coordenador de um instituto chamado Students for Liberty Brasil. E nós vamos conversar com ele um pouquinho para entender sobre esse artigo que tenta explicar os problemas de Cachoeira do Sul nos últimos 30 anos, especialmente problemas políticos que, em tese, impediram o crescimento do município. Guilherme, boa tarde. Obrigado por separar um tempinho para conversar com a gente aqui no NT Sul. Olá, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês hoje e poder contribuir aí com o material que vocês estão construindo para o aniversário de Cachoeira. Legal. Guilherme, eu quero começar te perguntando sobre esse instituto que você representa e também sobre a sua atuação. Você está hoje em Santa Maria, se eu não estou enganado, né? Fala pra gente, para os nossos telespectadores, sobre o Students for Liberty Brasil, qual que é a sua atuação? Students for Liberty Brasil é uma ramificação nacional, né, da Students for Liberty, que é uma organização libertária, liberal, internacional. Ela tem um foco bastante grande na defesa das liberdades individuais, um foco bastante grande também na liberdade econômica. E tem a sua ramificação no Brasil, que é a sua ramificação mais forte, e tem uma força especial na sua atuação aqui no Rio Grande do Sul, né, que é um estado fortemente politizado já de longa data. Então, o Students for Liberty Brasil tem essa função de defender liberdades econômicas, liberdades individuais dos cidadãos, com foco principalmente em como potencializar o desenvolvimento econômico das regiões de uma forma não agressiva ao cidadão, em que não prejudique a economia, que cada pessoa tem seus direitos, eles devem ser preservados na hora do crescimento, do desenvolvimento local. Se trataria, então, especialmente de um grupo de estudantes, é isso? Exato. É um grupo de estudantes que está distribuído aí por todo o planeta e tem uma atuação bastante forte aqui no Brasil. Então tá bem. Bom, Guilherme, vamos falar um pouquinho sobre o seu artigo. Você diz que Cachoeira sofre as piores práticas políticas nos últimos 30 anos. Eu começo te perguntando então o seguinte, o que seriam essas piores práticas que Cachoeira veio desenvolvendo ao longo dessas últimas 3 décadas? Pensando em práticas nocivas, né, à economia de Cachoeira do Sul e ao município como um todo, a gente tem que pensar em algumas práticas que não se repetem somente em Cachoeira do Sul, né, mas em diversos municípios do Brasil e também na região. Uma dessas práticas é o aumento constante de despesas por parte do município, né? Constantemente as despesas estão subindo, mas a gente não tem certeza que a longo prazo nós vamos ter receita, nós vamos ter renda para arcar com essas despesas. Isso acontece hoje em dia, quando alguém solicita asfaltamento de uma rua, mas não tem equipamento, ou não tem verba para fazer aquele asfaltamento. Isso é uma demonstração clara de que as despesas da prefeitura elas estão descompassadas com as necessidades da população, justamente porque elas não foram planejadas aí há um certo tempo. Também, seguindo essa mesma linha, a dificuldade de manutenção de infraestrutura, né? Pensando em uma Cachoeira como uma cidade fortemente agrícola, tendo dificuldades com pontes caindo, estradas em péssima condição, não tendo suporte aos agricultores, normalmente em épocas, por exemplo, que ocorre algum tipo de enchente, essas coisas acabam atrasando a cidade de Cachoeira do Sul. Porque quando o agente externo, o investidor, né, ele pensa em algum município para fazer investimento, ele tenta pensar naquele município que já é competente mantendo a sua população atual, né? Então, se a gente não consegue arcar e realizar as demandas, né, da população com qualidade logo no início, quando a gente ainda não tem um volume, uma complexidade municipal extremamente grande, que acaba vindo com as grandes indústrias e com investimentos externos, naturalmente o investidor ele não vai se sentir confiante de depositar dinheiro numa cidade que pode trazer instabilidade e pode ter um risco maior, né, do que o esperado no planejamento de investimento daquele capital.
Guilherme, você diz no seu artigo que alguns setores eles são vilanizados, né? Daria para a gente dizer assim, são demonizados, de certa maneira, pelo poder público, dizendo assim, esses setores são culpados de alguma coisa. Você cita justamente isso, cita os empresários, cita sojicultores, que eventualmente até se questiona, mas será que o campo em Cachoeira do Sul realmente gera desenvolvimento? Porque será que ele retorna esse investimento ou essa produção, ela retorna para a cidade de alguma maneira? E eu pergunto para você então o seguinte, como é que você acha que essa vocação natural de Cachoeira para o mundo agro, né, que foi o que nos sustentou, que gerou o crescimento de Cachoeira do Sul, como é que esse mundo poderia ser mais potencializado aqui no município? Porque hoje fala-se muito em empresas de diferentes setores, né, setor moveleiro, do ramo de alimentação, mas propriamente do setor agrícola, do setor agro, que é a nossa vocação natural, a gente tem pouco desenvolvimento nesse sentido, né? Exatamente, exatamente. Isso é até um pouco controverso, né? Pensando em vocação natural de Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul é uma cidade agrícola. É extremamente difícil a gente mudar essa situação, porque a gente tem que pensar que o Brasil é um país agrícola e a gente não consegue fazer uma transformação dessa visão para o mundo, principalmente por conta da divisão internacional de trabalho, né? Acaba que o Brasil é um país que tem muito maior capacidade de produção agrícola do que muitos países da Europa e, por isso, acaba levando vantagem na produção, no plantio e na colheita, né? Pensando em Cachoeira do Sul, né? Como é que a gente pode utilizar a agricultura a nosso favor? Primeira coisa, a gente tem que entender que a gente já utiliza a agricultura a nosso favor. A renda que está em Cachoeira do Sul, muitas vezes, ela vem por conta do investimento, até mesmo de consumo por parte do agricultor, que acaba tendo mais reservas, justamente porque o produtor rio-grandense, né, o produtor gaúcho, ele tende a ter um capital relativamente alto, porque ele já tem experiência, já tem expertise no mercado, já tem um trabalho aí historicamente relevante, né? Então a gente já tem que entender que hoje em dia o agricultor, o sojicultor cachoeirense, ele já mantém a cidade funcionando. O que a gente tem que entender também é como que a gente vai fazer essa transição, como por exemplo Santa Cruz do Sul fez, né? Se a gente tem plantio de tabaco, como é que a gente pode trazer as indústrias que vão aproveitar as nossas especializações agrícolas e vão utilizar isso a favor do município. Eu coloco até no texto, né, a necessidade da criação de um arranjo produtivo local. O que é um arranjo produtivo local, né? Basicamente, tu começa a trazer empresas complementares que vão ajudar o sojicultor, o agricultor, durante todo o processo de colheita, de plantio e planejamento da sua safra também, e esse arranjo produtivo local vai dar um amparo, vai diminuir custos e vai começar a empregar mais pessoas, porque são empresas auxiliares que vão ajudar a potencializar o mercado agrícola na cidade e, naturalmente, vão empregar mais. O que eu coloco sempre é essa utilização das nossas principais forças, né? Que é, no caso, a produção de soja, a produção de arroz. Como é que a gente vai utilizar isso a favor? Trazendo indústrias correlacionadas. Aproveitando dessas empresas que vão acabar injetando dinheiro na nossa economia, vão fomentar o nosso comércio, vão acabar ajudando todo o setor comerciário, todos os nossos empresários municipais. E isso parte simplesmente de um princípio, de que faz mais sentido nós fazermos a prospecção de uma indústria que esteja ligado com o processamento de soja, por exemplo, do que uma indústria que esteja, muitas vezes, no setor moveleiro. Porque o setor moveleiro não tem uma base histórica na cidade, enquanto produtores de soja nós temos aí aos montes, né? Então é justamente isso. Como é que a gente vai conseguir utilizar a agricultura a nosso favor? Trazendo indústrias complementares à agricultura. Porque isso não ajuda somente nos interesses de quem quer um emprego, de quem quer aumentar a renda na cidade. Auxilia também os interesses do agricultor, que faz muito mais sentido ter menos custos de transporte e produção, pensando que a indústria já está ali perto, não precisa ficar mandando produção para todos os cantos do planeta Terra, porque no Brasil, hoje em dia, a gente tem uma dificuldade tributária imensa com relação a isso, né? Ok, inclusive interessante, né? Porque Cachoeira ela teve uma produção agrícola expressiva nas últimas décadas, e pensando, quem sabe, lá nos anos 50, inclusive, que era um dos maiores municípios do estado, mas no fim das contas as indústrias foram indo para as outras áreas, né? E Cachoeira perdeu aí esse espaço. Guilherme, um outro aspecto, você estava falando da questão antes de receita e despesa, que é um problema de parte das prefeituras, em Cachoeira do Sul não é diferente, tem aí o FAPES, que é o Fundo de Pensão e Aposentadoria dos Servidores, a prefeitura com muita dificuldade para pagar, tem que parcelar. E a minha pergunta para você é a seguinte:
Nesse contexto de pouca arrecadação, atraso de repasse do governo do estado especialmente, pouca arrecadação do município e muitas contas para pagar. Se você estivesse no lugar do prefeito de Cachoeira do Sul, seja ele qual for, o que você faria para tentar equilibrar despesa e receita? Olha, em si, depois que a despesa é criada no setor executivo, tem muito pouca coisa que as pessoas do futuro consigam fazer para equilibrar as contas públicas que não sejam reformas, né? A gente pensando numa situação Argentina, por exemplo, possivelmente Brasil, também essas reformas que devem ocorrer no setor executivo não ocorrerem, a gente vai continuar tendo um problema de despesas extremamente grande a longo prazo. Hoje em dia, em Cachoeira do Sul, acredito que a principal questão assim que deva ser analisada é com relação à possibilidade de aprovação de um pacto federativo agora em 2020. Essa aprovação de pacto federativo vai aumentar a arrecadação, o repasse financeiro para os municípios, vai dar maior autonomia para os municípios também. Então, hoje em dia não tem uma solução clara, a não ser algum corte em algum ponto. Em si, demissões não são o melhor caminho, pensando no município de Cachoeira do Sul. Já tem gente, já temos um déficit de pessoal para a execução das principais tarefas. Então, nós temos que começar a nos preparar para a possibilidade de aprovação de um pacto federativo. Com isso, nós vamos ter mais autonomia para tomar decisões, nós também vamos ter mais autonomia fiscal, vai ter mais dinheiro sendo repassado, e é esse momento que Cachoeira do Sul tem que se preparar para começar a equilibrar as contas públicas. O que pode acontecer com aumento de receita para o município, com a aprovação do pacto federativo, por exemplo, a prefeitura começar a gastar muito mais do que deveria e novamente desequilibrar as contas, e isso vai acabar gerando uma bola de neve eterna, né? Então, se a gente não vai conseguir aumentar a arrecadação, simplesmente porque a economia não está crescendo, se nós não temos como colocar mais impostos, que já são excessivos em cima do cidadão, nós temos que começar a nos preparar para possíveis reformas que vão acontecer a nível macroeconômico do Brasil e se preparar para isso. A gente tem que pensar aí para as próximas eleições em ter políticos conscientes que entendam que a conjuntura que podem entrar vai ser diferente e, bom, tem que aproveitar esse momento para colocar a cachoeira nos eixos, né? Não tem como a gente pedir milagre, a não ser que alguém resolva injetar dinheiro na economia cachoeirense, sem mais nem menos. Mas isso não vai acontecer, provavelmente, porque não só pensando em Cachoeira do Sul, mas como tu mesmo comentaste, o Rio Grande do Sul, né, está com um problema fiscal muito grande, está com dificuldade de atratividade de investimentos. Nós temos diversos tipos de projetos na Assembleia Legislativa do Estado que podem atrapalhar investimentos, como, por exemplo, a situação da substituição tributária. Então, se eu tivesse na posição extremamente complexa de prefeito de Cachoeira do Sul, acho que a melhor coisa que a gente poderia fazer seria elaborar planos claros para que quando a gente possua uma reviravolta política a nível de reformas administrativas no nosso Executivo Nacional, a gente consiga aproveitar essa maré e consiga virar a Cachoeira do Sul para o lado que a gente deseja, né? Consiga levar para o lado do desenvolvimento econômico e consiga trazer esse crescimento também com equilíbrio fiscal, que vai ser importante a longo prazo, para que a situação que a gente vive hoje em dia na cidade não se reflita a longo prazo, né? Ok, essa aí é a torcida de todos nós, cidadãos, né, que moramos aqui em Cachoeira, moramos especialmente no Rio Grande do Sul, que essa situação toda possa melhorar, que o Rio Grande do Sul também possa resolver os seus entraves históricos, né? Bom, nós conversamos aqui com o Guilherme Cavalheiro Teixeira, ele é coordenador local do Students for Liberty Brasil. Guilherme, obrigado pelo espaço cedido, pelo seu tempo dedicado aqui à TV Novo Tempo. Um grande abraço para você, obrigado pelo bate-papo. Abraço e obrigado pelo convite.